Aqui não tem conversa mole, aqui o Bambu ronca. Está começando mais um episódio do podcast Ronca Bambu. Hoje, falando sobre a importância das lideranças comunitárias. Antes que a polícia chegue, o Estado tem que estar presente. E a liderança comunitária é quem faz essa ponte. Hoje nós estamos recebendo o vereador e líder comunitário Toninho da Figueira. Toninho, queria te cumprimentar. Muito obrigado por estar aqui presente. Queria que tu te apresentasse e falasse como começou a tua vida e como chegasse aí à condição de vereador aqui do município de Criciúma. Doutor Ulisses, primeiramente quero agradecer a Deus a oportunidade, né? E em seguida quero te agradecer pelo convite. Para mim é uma honra poder expressar um pouco do meu trabalho. Gratidão às pessoas que me colocaram onde eu estou hoje, né? Eu sempre falo que o melhor da gente é dar o melhor no dia a dia, né? Poder representar o trabalho que a gente vem fazendo. Toninho, a tua história não é uma história comum, né? É uma história de muita batalha e de quem tem autoridade para falar sobre a mudança que precisa existir por parte do Estado, onde o Estado teria que estar mais presente na vida do cidadão. Muitas vezes eu vi tu fazendo esgoto para as pessoas, rede de esgoto, vi tu buscando estruturas aí de cadeira de roda para cadeirante. Eu acho que é muito importante que o representante, o líder comunitário, o vereador, acabe fazendo essa ponte. Eu vejo que as pessoas elas têm uma dificuldade de buscar o serviço público. Elas têm uma dificuldade de ir numa prefeitura, de ir numa secretaria, de ir no Estado e fazer os seus pleitos para resolver problemas da vida diária. Tu já começou lá a tua vida com muita dificuldade. Como é que começa a tua história, Toninho? Então, doutor, primeiro, mais uma vez, eu quero aqui dar um bom dia a todos os ouvintes, né, que estão aí ligados aí no programa Ronca Bambu, né? E parabéns, doutor, mais uma vez pelo trabalho que o senhor fez e vem fazendo. Te admiro muito, né? Não só eu, a gente veja isso dentro das comunidades. O trabalho, a gente ouve falar nisso no dia a dia da gente. Então, doutor, que nem o senhor falou, na minha vida ela não foi nada fácil, né? A vida da gente ela é cheia, né? É uma caixinha de surpresa. Então, eu sou grato a Deus por cada momento, por cada dificuldade que eu passei, porque eu digo, é na dificuldade que a gente aprende, na dificuldade que a gente caminha. E eu nunca baixei a cabeça para as dificuldades. E é dessa forma que eu venho fazendo o meu trabalho social. Eu digo que eu fui colocado pela população para fazer o trabalho social. É dessa forma que eu venho fazendo. Inclusive, eu estava vindo agora e uma senhora, a dona Maria, ali do bairro São Francisco, o marido dela deu um AVC e ela estava me pedindo, Toninho, por favor, já tem um protocolo há algum tempo feito, porque eu sempre oriento as pessoas a fazer o protocolo, melhor para a gente não bular e não passar, né, na frente de ninguém, desde que seja numa troca de lâmpada, numa limpeza de um esgoto, numa roçada. Eu sempre falo, faz o protocolozinho lá para a gente fazer da maneira correta. E ela já vem há dias sofrendo aí com o esgoto a céu aberto, o marido deu um AVC, eu falei para ela, não, deixa que a gente vai ver o que consegue fazer, a gente conhece os caminhos, mas mesmo conhecendo os caminhos, temos as dificuldades. Se a gente, como vereador, líder comunitário, tem dificuldade, imagina a população que não conhece os caminhos, né, doutor? Bom, Toninho, se tu olhar para trás na tua vida, qual foi a maior dificuldade que tu passou? Doutor, eu se eu contar aqui vai dar um livro, né? Eu já morei na rua, doutor. Já morei na rua. Eu morei na rua. Meu pai se separou na época da minha mãe. Meu pai era um homem trabalhador, sempre foi um exemplo de pai. Infelizmente, a bebida, né? E acabou quebrando esses laços entre meu pai e minha mãe. Hoje a minha mãe ela é viva, meu pai fez agora dia 31, fez 16 anos que ele veio a falecer. A minha mãe é viva, minha mãe chegou a sair de casa devido às agressões. Eu tenho uma irmã especial, com 40 anos, a minha mãe que cuida. Na época, a minha mãe, eu estudava no bairro da Juventude, eu me lembro que eu vinha de a pé, doutor. Eu ganhava a mensal, eu fui o primeiro estagiário da Telesc na época e depois do Banco Itaú. Eu ganhava a mensal e as mensais eu guardava para trocar por lanche na porta da entrada, que era o Ramos, na frente do bairro da Juventude. E na época eu sempre trocava. E eu guardava minhas mensal para dividir o lanche meu com meus colegas. Que um era o doutor Alexandre Bach, um grande amigo, conselheiro, parceiro meu.
E naquela época ali, a minha mãe e meu pai, eles tinham muita briga, né? Muita briga. E a gente via as dificuldades. Meu pai nunca perdeu um dia de trabalho, meu pai foi mineiro aposentado. Devido a um dia desses aí, o meu pai, ele já tinha saído de casa, né? Ele acabou saindo de casa. E a mãe, dentro de casa, um dia ela acabou, né? Eu entendo ela, que ela acabou entrando numa depressão. A mãe também abandonou, foi embora. Ficando eu, meu irmão mais novo, a minha irmã mais nova e a minha irmã especial. E eu era o mais velho da casa, né? E eu já estudava no bairro da Juventude, trabalhava na Telesc de estagiário. E chegamos em casa, o pai não, a mãe não apareceu mais. Passemos 2 dias com a gente cuidando dela, trocando ela, lavando ela. Eu peguei e fui atrás do pai daí. Fui atrás do pai e falei, pai, a mãe sumiu. A mãe, como sumiu? Não sei, ela não deu mais sinal. Até que o meu pai voltou para casa. Meu pai voltou para casa. E nesse tempo, depois de uns 6 meses, a minha mãe apareceu. Apareceu já junto com outra pessoa, né? Trazendo umas guloseimas para nós. Eu me lembro como se fosse hoje, um monte de bolachinha. A gente nunca tinha visto comido coisas boas na época. E quando a mãe voltou, a bolachinha para nós era uma, né, milagre daquilo. Então, foi algumas dificuldades que eu passei. Mas, enfim, né, a mãe acabou voltando, né? Depois a minha mãe levou a minha irmã especial para morar com ela. A gente entendeu, eu entendo hoje ela está presente na nossa vida. Minha mãe é uma mãe especial, eu entendo que ela teve que passar por aquele processo, né? E a gente teve que passar por aquele processo para a gente amadurecer a vida, né? E então, depois, com certo tempo, meu pai, né, ficou morando com nós ao longo daquele tempo. Meu pai se juntou com outra mulher, houve uma traição no meio, eu vi aquela traição, eu falava para ele disse, vocês não querem meu casamento? E eu, para não me envolver na vida dele, eu peguei e fui morar na rua. E ali eu trabalhava, doutor, para me manter. Eu limpava a casa eu limpava uma grama, lavava uma casa. E assim eu fiz a minha vida. Depois, com certo tempo, né, construí a minha família. Sabe que a minha vida é parecida com a tua. Meu pai tinha um problema com alcoolismo muito grave. Muitas vezes ele começava a agredir minha mãe e nós tínhamos que fugir de casa, dormir na rua por conta desse problema, né? A pessoa, alcoolizada, ela perde a noção das coisas, ela é uma pessoa muito boa quando não está alcoolizada e, de repente, movida aí pelo álcool, faz barbaridades. Então, acho que é uma vida sofrida de quem enfrenta esse problema com o alcoolismo. E eu sempre digo que a gente pode ter outros caminhos, né, que acabam mudando a nossa vida. Eu sempre lembro da história de 2 jovens que o pai era alcoólatra. E numa oportunidade, um acabou virando alcoólatra porque dizia, o pai era alcoólatra, então eu virei alcoólatra. E o outro dizia que não iria virar alcoólatra e não virou alcoólatra porque justamente o pai era alcoólatra. Então, muitas vezes, isso acaba sendo um exemplo positivo e negativo. O exemplo positivo é o exemplo em que tu vê aquilo, vê que é errado e acaba seguindo outro caminho. E o exemplo negativo é aquele que observa aquela situação e acaba repetindo esse tipo de conduta, né? Reproduzindo, muitas vezes em casa, o que se passou lá no passado. Então, isso acho que é algo muito marcante nas nossas vidas. Quem passou por isso sabe o quanto se sofre numa situação como essa. E tu acabou seguindo também a profissão do teu pai? Segui, sou mineiro aposentado. Meu pai dizia, não, filho, vai estudar. Meus pais nunca me proibiram de estudar e nunca sempre procuraram dar o melhor para nós, apesar das dificuldades que a gente teve nessa questão de, né, envolvendo bebida dentro da casa, que é uma coisa que o senhor fala muito. A gente vem trabalhando muito, doutor. Eu trabalho muito nessa área, em cima das famílias. Eu sou exemplo disso também, né? Eu bebi muito, doutor. Infelizmente, eu bebi muito. E hoje faz 10 anos que eu não bebo, nunca, né? Deus fez uma obra na minha vida do dia para a noite, né? Mas eu me esforcei para isso também. E as orações das pessoas que estão sempre lutando e torcem pela gente, né? Então, mas eu sou grato a Deus, doutor. Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um menino fora também. Eu tenho a Camille, né? Que hoje ela trabalha na Unimed. Tenho o Raul, né? E tenho a Paloma.
graças a Deus, nenhum filho meu bebe, né? Nenhum filho meu bebe, são exemplo de filhos, exemplo. Eu tinha tudo para dar errado, né? Mas são exemplos. Então, eu sempre procuro hoje fazer o meu melhor para que isso lá na frente reflita algo de bom para eles, né? E para as pessoas também, o qual eu prego hoje as coisas corretas, né? Já errei muito na minha vida, né? Mas hoje eu sou exemplo para muitos. O que é o mais legal para mim, doutor, eu fui um dos coordenadores do projeto Segunda Chance, né? E hoje, quando eu passo na rua e algumas pessoas passam por mim e dizem assim, tu mudou minha história de vida. Eu disse, eu só fiz o que eu tinha que fazer, o que fizeram por mim. Então, eu venho trabalhando muito nesse sentido, né? De sempre fazer o meu melhor para as pessoas. Qual foi o fundo do poço para ti? O fundo dos poços para mim, doutor, os fundos dos poços para mim, eu penso que, né, foi quando né, eu tive um problema com as drogas também, infelizmente, né, mas eu consegui dar a volta por cima. Em que momento que tu verificou que tu tinha que virar a chave? Quando eu percebi que meus filhos, eles olhavam para mim com outros olhos e lutavam por mim. O que te tirou da vida? Foi dessa vida ruim? Foi a fé, a família, alguém que acreditou em ti? A família e as pessoas que acreditam em mim. Quando tu olha para trás, o que mais te assusta em tudo que tu passou? Então, muitas coisas me assustam, doutor, muito. Às vezes eu sofro calado, procuro muitas das vezes ir para as pessoas, mas aqui dentro ainda eu sinto algo que me acomoda, né? Tem muitas coisas, doutor, que me assustam. Tem muita gente que não acredita que a mudança pode acontecer, mas a tua história mostra totalmente o contrário. Qual foi o papel dos teus filhos e da tua fé nessa mudança de vida, nessa virada de chave? Meus filhos, eu digo que eles hoje são a razão da minha vida. Agora eu sou avô, tenho um neto, Davi, e isso vem me fortalecendo mais ainda a minha história de vida, né? Porque eu já pensei em desistir, já pensei em parar, né? Mas eu penso que desistir e parar é para os fracos. Eu não caí de paraquedas, né? Eu não parei aqui em vão. O que Deus vem fazendo na minha vida. Até eu me pergunto às vezes, Senhor, eu sempre estou lendo uma mensagem. Eu não saí de casa, doutor, sem dobrar meu joelho no chão, me ajoelhar e fazer um pedido para ele e conversar com ele. Mas, assim, tudo que eu faço hoje é referente a meus filhos. Tudo que eu faço eles. Eu me policio muito, eu me cuido muito, né? Para que eu não entristeça eles, que eles façam tudo da maneira correta. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: é melhor morrer em pé do que viver de joelhos. Só que eu sempre afirmo que isso precisa de um complemento. A gente fica de joelhos para agradecer a Deus. Então ninguém pode colocar a gente de joelhos a não ser Deus. Deus é quem tem essa capacidade de fazer com que a gente acredite nele e acredite no poder da transformação. Qual foi o papel da fé de Cristo na tua vida? O papel da fé, doutor, foi quando eu tive uma overdose. Tive uma overdose e meu menino, com 4 anos, o Raul, ele me salvou. Ele me salvou. A Poli trabalhava no 24 Horas da Boa Vista, no CI, né? Ela é professora. E aquele dia estava chovendo. E ele não foi para o colégio com ela, ficou em casa. E eu pedi socorro. E quando ele atravessou a rua, chamou meu pai morava em frente à minha casa. Botaram eu no carro, levou meu pai e disse, eu não deixo meu filho morrer. Eu lembro dessa... E eu fiz um propósito com Deus. Foi ali eu senti que a minha fé ela é forte, né? E Deus é maior na minha vida. Foi através disso que eu comecei a mudar, né? Ver o trabalho, né? Porque não era só a minha fé, era da minha esposa, dos meus filhos, lutando por mim, porque acreditavam em mim e acredito. Toninho, ser um cristão influencia como tu atua na política e na comunidade? Eu acho que influencia. Influencia porque quando tu faz um papel verdadeiro, né? Porque não é o dinheiro, não é o salário de um vereador. Eu questionei esses dias para alguém, eu não preciso do salário da Câmara para viver. Claro que ele vai me ajudar, né, a manter minha casa, porque a gente é o alicerce da casa, a gente tem que manter a casa, né? Mas é o trabalho social, é o trabalho com espírito bom, o espírito, né,
o espírito verdadeiro, doutor. É tão bom tu entrar dentro de uma casa e as pessoas te receber e tu sair sentindo aquele espírito bom, aquela coisa positiva. Tu acredita que a espiritualidade, que Cristo, que Deus, ele ajuda na recuperação de quem está, seja no crime, seja no mundo das drogas? Ajuda. As pessoas têm que querer. Elas têm que querer. Há tempo para tudo, né? Mas as pessoas têm que se esforçar. Mas Deus, ele capacita. Eu passei por muitas dificuldades na minha vida e a questão do alcoolismo do meu pai foi uma delas. E eu sempre pensava que eu estava vivendo o inferno, né? E aí eu vi uma frase que diz o seguinte: se a gente estiver atravessando o inferno, a gente não pode parar. Porque se a gente parar, a gente vai ficar no inferno. Então a gente tem que continuar caminhando e acreditando em Deus, acreditando na mudança, acreditando na transformação. Tu convive e vive num bairro, né, que tem uma vulnerabilidade social e tu sempre está presente tentando resolver o problema das pessoas. E eu acho que Cristo ele fala muito sobre isso, né? Sobre fazer as coisas, transformar sem que aquilo seja uma moeda de troca para alguma coisa. E acho que a mudança vem disso. A mudança vem do querer fazer as coisas sem que tu queira obter alguma vantagem com isso. Porque nada como a gente deitar e dormir com tranquilidade e demonstrar que a gente tentou fazer a diferença. Tu tens conhecido muito a realidade do Pinheirinho, é uma realidade que enfrenta alguns problemas hoje em dia, e tu estás muito presente ali, seja no Paraíso, o que a gente conhece por Baixada, na região dos Trilhos. Quem é de fora muitas vezes só vê o problema, mas não vê as pessoas que estão lá. E eu sempre digo que em qualquer comunidade, seja no centro, seja na periferia, há pessoas que são criminosas, mas na sua grande maioria são pessoas trabalhadoras, que só querem ter o seu chão e o seu teto para poder sobreviver e vencer cada dia. Então as pessoas acabam olhando de fora o problema e desconhecem a realidade de cada uma daquelas pessoas que vive lá, que não quer o traficante na sua porta, que não quer o criminoso ali. O que tu observa assim, de quem vive ali na região do Pinheirinho? Qual é o desejo do povo do Grande Pinheirinho? A Grande Pinheirinho, doutor, é como muitos bairros de Criciúma. Ela não é diferente, porque ele tem pessoas maravilhosas, pessoas que saem no dia a dia para trabalhar, saem 6 horas da manhã e voltam no tardar da noite, deixando seus filhos muitas das vezes no horário integral, que é o único colégio que temos mais próximo, que é o bairro da Juventude, para poder dar o sustento. Pessoas boas, eu digo, pessoas boas demais. Conheço muito aquela região. Pessoas, doutor, que muitas das vezes o senhor que trabalha na área da segurança, clamam por socorro, clamam por ajuda, sabe por quê? Muitas das vezes daquela família que tem 5 filhos e um tá preso, infelizmente. A mãe não quer ver o filho daquele estado. A mãe não fez um filho para que ele fosse para um presídio. E ela torce para que o filho mude de vida, que nem eu mudei a minha, que nem muitos mudaram já. Então, são pessoas que todos os dias, né, elas dão o seu melhor. Elas vão em busca de poder mudar a história de vida do seu filho. São essas pessoas, doutor, que me procuram diariamente. São essas pessoas que, quando abre, às vezes, o pessoal sai do sistema prisional de saída temporária, a mãe me procura: ajuda meu filho a mudar de vida. Ajuda meu filho a mudar a história dele. Eu digo: ajudo, se ele querer. Ajudo. Mas eu vejo o clamor dela, daí não tem como dizer não posso virar as costas para essa família. Porque é de Deus, doutor. Eu creio que tudo que passa pelo processo, a gente passa pelos processos. Eu digo que Deus está envolvido em todos os processos nossos, né? Não é por acaso. Eu sempre falo assim, eu falo para as pessoas: quem eram os discípulos de Jesus? Maria Madalena, Pedro, todas pessoas revoltadas, né? Então, eu digo que Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. E
Tu acredita em segunda chance. Me fala mais sobre Muito. o projeto Segunda Chance. O projeto Segunda Chance é um projeto que ele tem que ser visto com o melhor olhar. Ele tem que dar mais oportunidade para as pessoas. Nós temos que fazer um projeto, doutor, em cima disso, para que eles possam sair dali acompanhado de um social, tipo os Estados Unidos. Nós estamos muito atrasados. Tipo os Estados Unidos. Os Estados Unidos, hoje, a pessoa que paga o seu crime, ela tem um acompanhamento social. Né? E Criciúma não é diferente, dá para fazer isso. Santa Catarina dá para fazer isso. Dá para mudar, doutor. Eu digo que não vai mudar o mundo, mas tu vai mudar vidas. Porque eles querem uma oportunidade. Eu tenho visto isso. Eu conheço essa realidade. Eu vejo o anseio dessas pessoas. Os caras só querem uma oportunidade. Me dê uma chance. Me dê uma chance. Então, depois eu digo assim, ó, eu sempre falo, o judiciário faz a parte dela, o Estado faz a parte dela, né? O município faz a parte dela. Nós, vereadores, fizemos a nossa parte, né? Mas eles têm que fazer a parte deles. Mas temos que dar essa chance para eles. A liderança comunitária, muitas vezes, acaba resolvendo problemas que o Estado deveria resolver, mas acaba não resolvendo. O que faz ou transforma um líder comunitário de verdade? Esse conjunto de trocar conhecimentos, doutor. Eu quero aqui deixar claro, se me permite, eu acho que o senhor é uma pessoa muito importante nessa área, doutor. Porque eu não vejo o senhor só como um policial civil. Eu vejo o senhor como uma pessoa de Deus também, uma pessoa que tem um coração bom, né, que faz o seu trabalho, né, sai no dia a dia, muitas vezes deixa a sua casa, deixa a sua família para ir combater o crime, né? E nesse meio tempo o senhor veja muitas das coisas que entristecem, né? Entristece. Quantas coisas vocês já não viram nesse dia a dia de vocês. Mas eu creio que esse trabalho em conjunto, doutor, conhecimento, a gente pode fazer uma diferença, tanto com o senhor lá dentro do Estado. A gente vai ter as portas abertas para construir isso junto e levar algo, né, na mudança dessas pessoas que ali estão. Hoje nós temos 1.200 jovens, se eu não estiver equivocado, num presídio onde tem capacidade para 300 a 700 presos. Metade daqueles jovens ali, doutor, não sabe o que fizeram. É raro. É raro. Eu vou ser bem ousado aqui. Se nós não mudar a história de vida deles, o crime muda. O crime resgata. O crime dá oportunidade que o Estado não dá? Que o Estado, que o município, que a Câmara Federal não dá. Infelizmente. Mas dá para mudar. Nós não vamos mudar o mundo, mas nós vamos mudar vidas. Eu falo isso com propriedade, doutor. Nesses teus anos aí de liderança comunitária, qual foi a situação mais triste que tu precisou intervir para auxiliar alguém? Foi na morte de uma menina que o pai, um amigo meu, lá na bairro Imperatriz, ela era aluna do bairro Oswaldo Gomes. O pai em questão de ciúme com a mãe. A mãe, ela tinha saído, as crianças foram no culto com a avó. Foram 3 irmãzinhas e um menino. Foram no culto e o pai ficou em casa esperando. E a mãe saiu. Quando eles voltaram, o pai esfaqueou a menina, foi para matar os 3 e acabou matando a mais velhinha, porque a mais velhinha, ela fazia Maitá e ela defendeu os irmãozinhos. Ela entrou em luta corporal com o pai, né, e dando tempo que os outros conseguissem fugir. Ele esfaqueou essa menina para vingar pela mãe e tocou fogo na casa com a menina dentro. Isso, para mim, abalou muita gente na época, né, abalou. Eu conhecendo o rapaz também, sendo um rapaz trabalhador, ele trabalhava, o ciúme deixou ele tomar conta disso, infelizmente, né? E ser fã da vida dessa menina, onde a gente fez um trabalho social na época, com o projeto Segunda Chance. Limpemos todas as casas, tiremos todos os resíduos da casa. Hoje a família reside naquela casa. Foi feito a casa do primeiro ao último, né, instância. E, né, mas aquilo ali me chocou muito na época. Acho que são situações que a gente vive ao longo da nossa vida que nos testam e testam a nossa fé. Porque quando tu vislumbra um negócio desses, muitas vezes tu te sente impactado de pensar por que isso aconteceu desse jeito.
mas acredito que tudo na vida tem motivo. E acho que a liderança comunitária, quem vive na comunidade tentando transformar a vida das pessoas, ela sofre muito com essas coisas difíceis que se enfrentam. Tu acredita que o líder comunitário hoje ele é ouvido pelo poder público ou ainda é ignorado? Tem seus descasos, doutor. Eu vejo ainda que precisa melhorar, porque o poder público hoje ele mistura muito a questão da bandeira, né? Do partido. Isso tem que acabar. Eu acho que o gestor, quando ele assume um compromisso com a sociedade, ele tem que esquecer as bandeiras, né? Isso, doutor. Eu, como vereador, eu sou suplente. Eu já falei, eu questionei para o senhor aqui mais cedo, eu renunciei à Câmara de Vereador porque eu não quis votar contra um trabalhador na época, que era uma decisão minha. Eu vejo os anseios do trabalhador que trabalha lá na ponta, né? E, por exemplo, vou contar aqui rapidinho para o senhor. Na época que eu renunciei à Câmara de Vereador, eu dei a carona para um trabalhador que trabalhava na roçada do asfalto. Ele morava na Vila Manaus, ele cuidava de 4 filhos e morava no tubo de aluguel. Pagava aluguel, a esposa tinha ido embora, ele cuidava dos 4 filhos. E ele clamou para mim. Ele estava indo de bicicleta, pneu furado, eu botei em cima da minha caminhonete e levei ele até no tubo. Eu morava no São Francisco, levei ele até no tubo. E naquele caminho, naquele trajeto, ele falou, não sei o que eu faço. Ele contou a história dele, daí estava sem gás, a minha esposa deu gás para ele na época. E eu escutando aquilo ali, eu passei pela Câmara de Vereador, eu disse, tinha uma votação, e eu falei que eu não queria votar contra o trabalhador, e tomei essa decisão. E hoje eu vejo, não mudou muita coisa, doutor. Não mudou muita coisa. As pessoas estão passando dificuldade, né? A comunidade vem passando com dificuldades. É tão simples resolver as coisas, é tão fácil resolver as coisas, mas às vezes por pinduinha política, acaba quem sofre é a pessoa menos necessitada lá na ponta, infelizmente. Toninho, eu te considero um vencedor. Tu saiu do meio da comunidade e chegou na Câmara de Vereadores. Criciúma é uma cidade grande, é uma das maiores cidades do estado, e chegasse aonde muitas pessoas queriam estar. Por que tu decidiu entrar na política? Então, eu fui convidado para entrar na política. Na época eu trabalhava na mina, um período, e no outro período eu era porteiro da Câmara de Vereador. Sempre trabalhei os 2 serviços, né? E eu fazia esses 2, né, através do seu Edinho, que quando eu trabalhava na mina, eu comecei a caminhar com o seu Edinho do sindicato na época, né, e eu botava a placa para ele, para as pessoas que eram candidato a deputado estadual, federal, e eu com o meu carrinho eu botava, muitas vezes com o meu carro atrasado, ia lá encher de placa dentro, e eu comecei a ganhar conhecimento, me envolvendo. Mas eu quero deixar aqui, doutor, registrado, a minha mãe, uma senhora no meu bairro esses dias perguntou, tu é o filho da Maria? Assim, sou. A tua mãe, ela fez... a minha menina morreu, e a tua mãe socorreu ela, botou ela no colinho, e a tua mãe pegou um vestidinho de primeira comunhão da tua irmã e deu para enterrar a minha filha, que nós não tinha nem roupa. Então, eu acho que já vem de berço. A minha mãe sempre fez essas ações, né? E quando eu comecei a caminhar com o seu Edinho, eu comecei a me envolver mais na política. E com certo tempo também fui convidado a ser candidato a vereador, não queria na época, acabei vindo, né? Foi onde fiz 1.239 votos, né? Nessa segunda vez, quando eu tinha renunciado, fui convidado para vir para o PL através do deputado Ricardo Guide, quero aqui estender meu abraço a ele, né? E a gratidão por ele me dar esse voto de confiança. Fiz 1.977 votos, né? Tenho trabalhado muito, doutor, mas às vezes eu me pergunto, será que vale a pena? Eu me pergunto todos os dias. Porque muitas das vezes tu abdica de estar com a tua família, de estar com teus filhos, o crescimento, tu vive para as pessoas. Mas daí eu volto lá atrás e olho de onde é que Deus me tirou. Olha de onde é que tu veio. Não esquece da tua cama. Já visto aquele louvor da cama? Não esquece da tua cama. Então daí eu começo a me policiar. Não vou questionar Deus. Vou continuar o meu trabalho, vou continuar o meu social. Porque o meu trabalho é o social. O que mais te revolta como vereador? É ir buscar
coisas simples para as pessoas que elas têm os direitos. Hoje, por exemplo, hoje eu vou pedir para um menino que trabalha comigo levar uma moça que eu não conheço, ela me achou na rede social, disse que foi comunicada sexta-feira para ir fazer uma cirurgia que ela já vinha esperando há tempo, e foi marcada para Sombrio, e ela com essa dificuldade ligou, eles falaram que não tinha transporte, sendo que o transporte é de direito dela. E comunicaram ela 4 horas, daí ela ligou para o pessoal, né, do departamento de saúde, simplesmente falaram para ela assim, ó, desmarca, tenta marcar o horário para outro dia. Mas como? Isso é uma agenda que já vem estendendo há tempo. Então isso me revolta, doutor, porque as pessoas têm condições. Aliás, o município tem condições de tratar essas pessoas da maneira que tem que ser. Então isso me revolta, é tirar o direito das pessoas. Bom, quando a gente fala em segurança, e essa é uma das pautas do podcast, a gente tem que olhar para a comunidade, né? E há uma relação muito direta entre a juventude e a questão da droga e o futuro. Por que tantos jovens entram no mundo das drogas, na tua visão? Falta de oportunidade. Falta de oportunidade. Doutor, eu digo que se a gente passar em vários bairros hoje aí, uma hora dessa, vai ter uma criança aí com 11, 12, 13 anos de olheiro aí numa biqueira. Infelizmente, é aquilo que eu falo, o crime recruta. Mas por que ele recruta? Uma omissão do Estado. Nós tínhamos dentro, vou usar meu bairro, tá? Nós tínhamos Oswaldo Wilson. Oswaldo Wilson, onde tem 500 crianças, foi fechado um colégio no bairro Boa Vista, onde hoje é um batalhão, né? E o colégio, simplesmente mandaram as crianças tudo para o bairro São Francisco. Hoje um colégio que comporta 300 crianças tem 500. Daí esse colégio, nós tínhamos conseguido a natação para eles, que é um esporte que agrega na saúde, agrega na educação, na mudança dentro de casa. Então, simplesmente tiraram isso deles. Os pais me questionam, ô Toninho, quando é que vai voltar a natação? Quando é que vai voltar? São essas oportunidades. É um esporte para um filho, né? Eu estou agora com um projeto que eu quero levar para dentro do bairro São Francisco, que é aula de tecido para meninas e o jiu-jitsu Muay Thai. Isso não precisava nós fazer, o líder, o comunitário fazer isso. Isso devia partir do município, do Estado. O Estado ele tem que ser parceiro nisso. Então, por isso que a gente precisa, doutor, pessoas que nem o senhor lá dentro do Estado, que nem o deputado Ricardo Guides, então, que nem pessoas, que nem o governador, vou citar aqui o governador, vem fazendo um belo trabalho, mas a gente precisa dessa ponte, precisamos de pessoas mais próximas da gente para chegar até eles. Se tu pudesse falar com um jovem hoje, que está prestes a errar, o que tu diria para ele? Vamos mudar, peraí, vamos tentar de outra forma. Isso eu faço, doutor. Doutor, eu tenho cada história, e cada conhecimento, eu sei onde é que está a família que precisa de ajuda, eu sei onde é que está o menino que, se nós não resgatar, o crime vai resgatar. A família, ela perdeu espaço pro crime? Infelizmente, vem perdendo. Infelizmente. Ela vem perdendo, infelizmente. Apesar, né, que o crime, infelizmente, eles querem, né, eu vejo que eles também querem mudança, doutor. Eles querem mudança, mas a mudança tem que partir dos nossos governantes. E tu acha que a polícia está presente como deveria nas comunidades? O que precisaria melhorar? Muito. 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 Nós temos hoje um Projai dentro de um colégio. Eu não vejo, eles dão o melhor deles, né? Só que falta muito, doutor. Falta muito. Esses dias era 11 horas, era 7 horas da manhã, um rapaz indo para o seu trabalho. E ele me ligou dizendo que uma menina estava no bairro vizinho, com o uniforme do Oswaldo, fumando maconha. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. O pai, tem certeza que não sabe que a menina estava ali. A menina chegou no colégio, eu relatei para os pais, aliás, para o professor e para a diretora. Eu relatei, me ligaram, tem uma menina assim, não, Toninho, nós já subimos da situação dela. Mas nós não temos esse acompanhamento. Precisamos de mais. Dá para fazer, doutor? Esse trabalho. Eu sempre digo que se o Estado não entra, se o Estado não ocupa o espaço, alguém vai entrar. Sim. E aí a gente fala na ocupação de espaço por parte do crime. Toninho, quero te pedir uma coisa bem direta. Qual é a mensagem que tu deixaria
para quem acha que não tem mais saída? Eu sou a saída. É só olhar pra gente, procurar saber a história de vida da gente, né? E a saída é Deus, né? Buscar Deus em primeiro lugar e olhar pra gente, ter a gente como um espelho. É aquilo que eu faço. Eu sou espelho para meus filhos. Eu tenho um filho de 23 anos, então o mundo ele é cruel. O mundo é cruel. Amanhã, se ele passar por uma situação, se ele não tiver alguém, se ele não tiver um espelho, ele pode cair no mundo das drogas, no mundo da bebida, infelizmente. Então a gente é o espelho. O senhor é o espelho para aquelas crianças lá fora. Sabe por quê, doutor? Muitas crianças, elas se espelham no senhor. Muitas crianças se espelham na polícia militar do bem, a polícia civil que faz o trabalho bem, os governantes que fazem um trabalho bem. Porque eu digo assim, mas quando as pessoas veem, a política, lá vem o político de novo, peraí, deixa eu falar um pouquinho, deixa eu me expressar um pouquinho. É triste, porque quando tu vejo que o político é falado como mal, mas tem um político do bem. Tem um político do bem. Então, assim, nós somos a mudança, doutor. O senhor que faz um belo trabalho, o senhor que faz um trabalho de coração, um trabalho levando a palavra, o senhor tem uma história de vida também. O senhor não caiu de paraquedas. Bom, isso aqui é história de verdade. É sem maquiagem e sem discurso pronto. Hoje a gente não falou só de problema. Hoje nós falamos de solução. Porque antes de qualquer política pública, já tem gente fazendo a diferença no dia a dia das pessoas. Toninho, muito obrigado por compartilhar a tua história conosco. Uma história de dificuldade, mas uma história de transformação. De quem já teve muitas dificuldades na vida, superou elas e chegou onde chegou. Para você que está nos ouvindo, compartilha esse episódio. Tem muita gente precisando ouvir isso. Tem muita gente precisando ver que a família e Deus transformam as nossas vidas. Eu sempre cito 4 Fs, Toninho, que são importantes na minha vida. Fé em Deus, família, foco e força mental. Aqui a gente tem que ter esses 4 Fs como uma base para a nossa vida e para a gente continuar transformando cada vida de cada pessoa que muitas vezes não entende que tem que seguir um novo caminho, mas compete a cada um de nós tentar colocar isso na cabeça delas. Como eu digo sempre, aqui não tem conversa mole, aqui a gente busca soluções. Aqui o Bambu Ronca. Muito obrigado.